Olá pessoal, nós somos do 4º semestre de Pedagogia da FASU. Estamos aqui no Jardim da Luz para falar um pouquinho da história do surgimento da Estação da Luz. Toda essa área aqui era um Jardim da Luz e foi separado 7.500 metros quadrados para projetar a estação. Foi projetada pelo Barão de Mauá em 1867. O início da construção foi em 1895 a 1901. Foi supervisionado pelo engenheiro James Ford. A matéria-prima foi toda importada da Inglaterra. Ela tem um estilo vitoriano. Agora veremos fotos de como era o jardim e o início da construção da estação. Vocês vão observar agora algumas fotos de como era antes. Vocês puderam observar a Estação da Luz como era antes. Eu venho também trazendo uma outra informação importante, que naquela época o principal produto brasileiro era o nosso café. E ele foi por essa rota aqui, que é um tronco da ligação Jundiaí até o Porto de Santos, cidade litorânea, foi por aqui que passou o café, esse produto tão importante para o nosso país. Não só o café, também vinham os produtos do exterior para São Paulo, o qual nós podemos também estar apresentando. Eu quero começar minha fala dizendo que em 1946, quase essa estação foi extinguida. Ocorreu aqui um grande incêndio, onde destruiu alguns pavimentos, mas nós sabemos pouco sobre esse incêndio. Porque até pessoas de época que nós conversamos aqui, que usufruem da estação desde 1960, que usam para se locomover, dizem que não desconhecem o incêndio que ocorreu em 46. Pessoas que nasceram em 42, que já usufruem dessa estação desde 60, desconhecem. A gente teve conversa com 3 pessoas aqui, com senhores de idade, que desconhecem o incêndio. Mas esse incêndio, ele fez com que alguns pavimentos da estação fossem destruídos e quase essa estação foi extinguida. Dessa forma, houve também algumas modificações que não, tendo assim essas modificações, mesmo assim não mudou a arquitetura da estação, não modificou a arquitetura da estação. Uma das transformações que ocorreu é que antigamente o trem também era um trem de transporte de carga, era uma locomotiva.
Também o design do trem mudou hoje, e o transporte do trem hoje é um transporte urbano, né? E nessa forma nós vamos estar vendo também algumas fotos do incêndio e algumas fotos também da transformação do trem, da locomotiva para o trem. Nós vamos ver em fotos, ok? Como vocês já viram nos vídeos anteriores, as transformações que aconteceram na Estação da Luz. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês de como ela está agora, atualmente. A Estação da Luz, a última reforma que ocorreu aqui foi em meados dos anos 2000 e essa reforma aconteceu justamente para anexar o Museu da Língua Portuguesa, que daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo mais sobre ele. Toda essa transformação que ocorreu foi justamente para a comemoração dos 450 anos da cidade de São Paulo. E toda a mudança que ocorreu foi arquitetada por Paulo Mendes e Pedro Mendes Rocha. Esses dois foram os arquitetos que planejaram a nova cara da Estação da Luz. A Estação da Luz ela ganhou mais ênfase após a retirada do monumento Ramos de Azevedo daqui das redondezas. A Estação da Luz ganhou uma grande ênfase em ser um marco histórico aqui da região de São Paulo e também por ser um marco zero das ferrovias centrais aqui de São Paulo. Todas as ferrovias elas passam por aqui, então elas iniciaram a partir daqui da Estação da Luz. Ela é um dos principais acessos de transferências gratuitas da CPTM.
Estação da Luz, com todas as suas reformas, obras, restaurações, tem alguns pontos importantes. O Museu da Língua Portuguesa, do qual é uma parte da Estação da Luz, que é um patrimônio histórico do século XIX. Pinacoteca. A Pinacoteca é um museu de artes visuais. E o Jardim da Luz, aonde as pessoas transitavam por aqui. Outro ponto é o relógio. O relógio da Luz é uma réplica do Big Ben na Inglaterra, que na época que existia o transporte de café para Santos, o pessoal, eles ajustavam os seus horários através desse relógio. Família que vinha procurar emprego, ficar parada, que nem fica mais, porque agora virou Cracolândia, que vem, acabou tudo que era bom, acabou. Não tem mais nada. As moças vêm, já passa direto e vai pegar o trenzinho dela, não quer nem saber de parar aqui, mano. É verdade. Aqui virou bomba quente. Não tem mais nada. Então o senhor sente que falta isso? Sempre falta assim. Deveria voltar como era antes. Eu cortava cabelo aqui, eu ia almoçar muitas vezes aí no bar, eu comprava revista, eu comprava fichinha telefônica, que agora é cartão. Mas aqui tinha tudo aqui. Acabou. Obrigada, seu. Olá pessoal, nós estamos aqui com o senhor Natalino. Ele é um frequentador da Estação da Luz e ele vai falar um pouquinho pra gente de como é a transformação. Senhor Natalino, fala pra gente alguns aspectos de como a estação era antes e se ela melhorou. Na época que eu cheguei aqui, eu não precisava de ninguém procurar emprego. As perus acabam esperando, mas fiquei mais fraco. Você de pintor, você de pedreiro. Hoje é diferente. A maneira que mudou e tem mais. Você não queria fazer lanche, cortar cabelo, não tem mais. Da minha época pra cá, O senhor acha que essa transformação então não foi essa transformação do metrô chegar aqui? não, o melhor é por aí. Só pra você que tem outras coisas aí. Vamos lá, mas antes é melhor. Os comércios que ajudaram a É melhor. Muito melhor. O que mais interessante é se o senhor lembra daquela época? Você visita pra cá tem bastante anos, né? Não. Pela época, até pra gente trabalhar era mais fácil. Eles podiam Não tem reforma. Vai ser de final de semana. Então, mas graças a Deus ele tá até agora, tá mais ou menos, mas tá? Era melhor. Era melhor. Antigamente não era assim. Não, era assim. Antigamente o senhor tinha liberdade A de... liberdade é melhor, né? Foi 79 pra cá.
Olá meninas, eu vou trazer um pouco sobre qual é a expectativa dos parâmetros dos PCNs para a disciplina de História. O que esperamos quando aplicamos essa disciplina às crianças? Não só de mostrar datas, os personagens, o que ocorreu, e que as crianças elas decorem isso e coloquem isto em uma prova, mas que nós venhamos mostrar a história de uma forma que venha impactá-las. Nós temos que impactar essas crianças, aguçando a curiosidade, para que ela consiga entender que a história ela vai se modificando, ela vai se transformando, e ao se transformar, ela é uma realidade. Então, quando nós trazemos a realidade para essa criança, vamos conseguir mostrar a ela a importância da história, a importância dessa disciplina. Por que temos que estudar a história? Não só para saber, mas porque podemos transformar, impactar, transformar. Então, quando a criança ela consegue entender isto, é essa a expectativa que temos que ter. Eu trago uma história sobre como esta da Estação da Luz, que vai mostrando uma realidade por qual motivo que lá no passado a Estação da Luz ela surgiu, por qual motivo, o que ocorria na Estação da Luz, e quando trazemos a Estação da Luz hoje, o que ela é, e mostramos a eles a importância de conhecer a Estação da Luz, de ir à Pinacoteca, quando vamos gerando essa importância, geramos nessa criança a necessidade, a curiosidade de pesquisar, de saber, de participar da aula. Quando o educador ele consegue fazer com que este educando ele se identifique com isto, a aula ela será prazerosa, a criança ela vai assimilar melhor todas as informações que forem passadas, e para isso é necessário que nós como educando, nós educadores, nós tenhamos a necessidade de pesquisa, de conhecer o que falamos, de sermos detentores desse conhecimento, sabermos aplicar, não somente reproduzir a história, mas aplicar aquela história, trazer de uma forma agradável à criança, deixando a criança ela participar desta modificação que ocorreu. E quando nós agirmos dessa forma, vamos estar sempre trazendo a realidade à criança, trazendo a ela a necessidade de modificar, de conhecer a história e de fazer história. Você acha que a gente conseguiu atingir a nossa meta? Quase. Quase conseguimos. Fala, Ian, você conseguiu desabafar tudo que você queria? A gente vai ficar nervoso. Tudo muito bom. Quando você está pessoalmente no lugar, aquele objetivo de aprender o que a história transformou, e poder conversar com pessoas que viveram no passado, que estão hoje no futuro, é interessante. Arrasou, Begin where it ends, and to begin, knock on that door so you can get in, and don't mind the time, forget all that's been. Get lost in a park, find a tree that will last, find a secret path that leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Que era utilizado, vai embora. Take a walk on the sunny side. Take a walk on the sunny side of Washington. A expectativa foi a melhor possível, mas tensa, né? Uma tensão.